Boa tarde a todas, a todos. Bom, vamos começar então, né? Eu gostaria, primeiramente, de fazer uma memória sobre a ordem das coisas. No dia 2 de outubro, deu entrada um pedido de advertência nessa casa, formulada pelo ex-assessor do vereador Claudinei, amigo, colega, conhecido, parceiro, membro do mesmo partido. Isso a gente precisa verificar, mas pessoa que tem ligação com o Marcelo Heitor, corregedor, e essa pessoa entrou com uma representação aqui na Câmara. Hoje essa pessoa ocupa, salvo engano, um cargo de confiança na administração. Salvo engano, eu acho que filiado ao PSC, é algo que a gente precisa verificar, mas eu creio que, se não é filiado, é muito próximo do Marcelo, inclusive em momentos políticos. Então foi dada a entrada dessa advertência porque eu me senti no direito de não querer cumprimentar uma pessoa que eu tenho entendimento de que eu não deveria. E essa casa, mesmo diante da minha defesa, a maioria, coincidentemente os vereadores ligados ao prefeito, votou por essa advertência. No dia 20, aconteceu aqui a votação do estatutário, onde eu cheguei aqui por volta de meio-dia e meia, alguma coisa desse tipo, e aconteceu uma sessão muito pesada, porque a população estava aqui, e eu gostaria de deixar claro que servidor público é população. Então a população estava aqui se manifestando, o povo estava aqui se manifestando, e eu tive um posicionamento muito firme em defesa da população que estava aqui. Isso é notório, todos sabem. Não me lembro o dia exato, mas alguns dias depois, a Onda Postos me manda uma mensagem dizendo que eu estava sendo acusado de ter ofendido uma servidora. Eu fiquei meio de cara, respondi para a Onda Postos que eu queria o documento. Eles me mandaram o documento, imediatamente eu consultei minha assessoria jurídica e nós fomos fazer os procedimentos legais contra essa calúnia. E pedi para a Onda Postos aguardar esse encaminhamento para que eu pudesse me posicionar. A resposta que eu tive é que eles iriam publicar e iriam atualizar. Eu imaginei que atualizar seria me dar o direito de falar, né? E até hoje eu estou aguardando esse direito. O BO foi registrado no dia 20, às 19h30, aproximadamente. Tá? Se eu citar um horário que não é muito específico, é dentro da proximidade do que está sendo colocado. Coincidentemente, alguns minutos depois do boletim de ocorrência que foi feito contra o pastor Roberto, que, segundo a denúncia, ofendeu uma senhora aqui, e nós pudemos ver a reação dela quando ela foi ofendida. No dia 31, na reunião da CPI, eu apresento o relatório e os vereadores ligados ao prefeito, ao invés de votarem o projeto, por conta de um parecer de 14 linhas, eles pedem a prorrogação. E eu dei entrevistas naquele momento e citei que no meu relatório está escrito com letras garrafais um indicativo de formação de cartel, de fraude na licitação e mais alguma coisa. E a partir daí, então, começou o que a gente pode falar, um inferno. O Dinei virou o alvo de alguém que tem vínculo com o prefeito e vínculo com vereadores desta casa. No dia 31, foi apresentado um pedido de advertência pela atual direção do Sindserv, alegando que eu teria ofendido
uma servidora. Eu chuto que umas 1000 pessoas passaram aqui o dia 20. Nas redes sociais, no YouTube, aqui dentro desse plenário, na entrada, nessa lateral, na frente da Câmara. E essa senhora que faz essa calúnia, ela apresenta uma testemunha de aproximadamente 1000 pessoas, uma pessoa diz ter visto isso que eu chamo de calúnia. Essa pessoa que diz que viu é também membro da direção do Sindserv, também membro da Chapa 1, que hoje está concorrendo à eleição do sindicato, e é notório que eu apoio a Chapa 2. Então isso já me causou estranheza, essa ação vir por parte do Sindserv. Engraçado que o Sindserv não representou o pastor Roberto, que também foi acusado de ter ofendido uma servidora. A direção do sindicato escolheu quem ela ia representar. Qual a diferença dessa senhora que chama Ana Lúcia e da senhora que chama Ana Paula? Porque as duas disseram que foram ofendidas por um vereador. Por que o sindicato não representou o pastor Roberto? Nós vamos esclarecer isso. Eu gostaria, viu, o Marcos, você coloca para mim o vídeo número 1. Quando eu tomei conhecimento de que o sindicato havia pedido a minha cassação, aliás, a senhora Ana Lúcia, esse carro vermelho, falta só verificar, tá? Mas esse carro vermelho parando na porta da Câmara, ao que tudo indica, algo a ser verificado, eu vou pedir a câmera da porta, é o carro do Sindserv. Esse senhor que está entrando com envelopes na mão, não é uma mulher e não se chama Ana Lúcia. Ele se chama Natan. E ele é advogado do Sindserv. Estranho, né? Primeiro, uma denúncia do Sindserv. Aí ele está aí protocolando, e vocês vão ver, o bicho entra correndo e sai correndo. Parece que não quer que ninguém vê. Esqueceu que tinha câmera. Esqueceu que tinha câmera. Tá aí, ó. Eu acho que ele vai ali, passa um álcool em gel na mão, porque tem vezes que as coisas que a gente faz, a gente precisa limpar as mãos mesmo. Às vezes é importante limpar as mãos. Mas nem sempre o álcool em gel é o suficiente. Ah, doutora Cacá. Tô me controlando. Então nós temos aqui, primeiramente, uma denúncia do sindicato, caluniosa, dizendo que eu teria ofendido uma servidora. Eu acho que as pessoas têm que escolher. Ou no dia 20 eu defendi os servidores, ou no dia 20 eu ataquei uma servidora. Não combina, não bate. Doutora, tinha mais de 1000 pessoas aqui. Somente uma pessoa diz que viu. E por essa pessoa ter testemunhado de forma fraudulenta, no dia 11, eu protocolei no Tribunal de Justiça uma representação contra a senhora Ana Lúcia e contra a senhora Cristina. A Ana Lúcia é a que diz ofendida e a Cristina é a que diz que viu. Eu protocolei uma queixa-crime contra as duas, por denunciação caluniosa, difamação e calúnia. Nesse processo, que já está, né, no Poder Judiciário, eu coloco a cópia do boletim de ocorrência que foi feito contra a minha pessoa, Silvio, minutos depois do boletim de ocorrência feito contra o pastor. 10 minutos depois. 10 minutos depois. E nesse boletim de ocorrência, a pessoa relata
de forma caluniosa. É muito papel, gente. É BO, é jurisprudência. Vamos achar aqui. Está aqui. Não, esse aqui é da Ana Paula contra o pastor. Tem outro. É porque eu uso esse BO, né, para mostrar como que uma coisa está muito casada com a outra. Tem os comentários nas redes sociais que acabaram por atacar minha honra e minha imagem. Isso é um dos motivos para esse processo encaminhar para danos morais e também para a área criminal, espero. Aí aquela diz o seguinte: compareceu a esta unidade policial Ana Lúcia alegando que estava na votação que ocorreria na data de hoje na Câmara Municipal de Poços de Caldas, quando antes da entrada, senhores, antes da entrada das pessoas pelo plenário, ainda com as portas fechadas, ao abrir a porta, o vereador Dinei proferiu os dizeres direcionados a Ana Lúcia. Eu sou vereador, você não trabalha, vagabunda. Toda a ação foi presenciada pela testemunha Cristina, que estava ao seu lado. Até estava brincando, né? Imagina o Dinei falando, você não trabalha, você é vagabunda. Às vezes eu adoto até a filosofia do seu Madruga, trabalhar não é ruim, ruim é trabalhar, às vezes. Não faz parte do meu vocabulário isso. Mas tudo bem. Então, se o objetivo hoje é desmontar essa armação, não faltam elementos. Eu queria pedir para o Marcos, por favor, colocar o vídeo 2. Dá um pause, por favor, Marcos. Não, põe o vídeo e põe pause, por favor. Bom, eu vou pôr o dedo, não tem como vocês verem, né? Eu estou aqui com uma caixa d'água na mão, porque naquele momento aqui estava muito quente. E eu reparei que devido àquela tensão, todo mundo preocupado e tal, e ninguém pensou em oferecer uma água para as pessoas. E a porta estava fechada, então o povo estava sem água. Eu pedi para o Pedro, meu assessor, distribuir água, ele distribuiu, eu vi que não era o suficiente, eu fui até ali ao fundo, peguei uma caixa d'água e falei, eu vou distribuir água para quem está presente. E vocês podem ver, na primeira fileira, do lado direito da tela, tem uma senhora loira de pé, uma senhora sentada conversando com ela, e de rosa, a senhora Ana Lúcia, a pessoa que está me caluniando. E do lado dela, a testemunha, que diz que viu essa calúnia. Correto? Pode continuar o vídeo, por favor, Marcos. A primeira pessoa a pegar água é a pessoa que estava relacionada a essa ofensa. Vereadora Luzia, a senhora, se fosse ofendida com uma palavra tão pesada como essa, a senhora manteria a relação com essa pessoa durante a reunião? Iria continuar conversando com ela? Pegar água da mão dela? Uma sindicalista presente aqui, com 3 advogados, ela seria ofendida e ficaria calada? Sem demonstrar nenhuma manifestação? Nenhuma. Aqui, ó. O pessoal da chapa 1. Que eu não me alinho, que eu estou trabalhando, fazendo campanha. Estava, né? Para outra chapa. Mas aqui eu não fiz distinção, eram todos servidores, olha lá. Todos receberam aguinha, bonitinho. Olha o comportamento da denunciante. Olha a testemunha pegando água. Foi a primeira pessoa a pegar água da minha mão. Eu não consigo entender uma pessoa que se diz esclarecida ao ponto de formular um documento como esse. Que eu tenho minhas dúvidas se foi ela que formulou. Porque o carro que trouxe é do sindicato, o advogado que protolou é do sindicato, mas a denunciante fez no CPF? Depois de eu processá-la por calúnia? Doutora Regina, isso tem nome, isso chama revanchismo. Revanchismo. Mas eu tenho mais imagens. Tem mais. Por favor, Marcos, o vídeo 3, por favor. Quando eu fiquei sabendo, pode colocar. Quando eu fiquei sabendo que eu estava sendo acusado de ter feito uma besteira dessa que eu não fiz, eu juro que eu fiquei... Pode apertar a pausa só um minutinho. Mas mantenha a tela.
Eu fiquei preocupado, porque eu falei, gente, eu vou ter que pegar as imagens, eu preciso entender em que momento, que alguém pode ter entendido algo errado, e fiquei quebrando a cabeça. Até, Flavinho, que eu via a entrevista da Ana Lúcia na TV Plan. E antes da denúncia ser formalizada, ela já tinha dito que foi da entrada. Então eu me concentrei nas imagens da entrada. E eu me lembrei que eu conversei com essa testemunha de uma forma muito tranquila, dentro do plenário. E eu falei, eu preciso achar essa imagem. Você lembra, Silvio, que eu te falei? Falei, Silvio, ela estava atrás de você, eu fui conversar com você, o pessoal me chamou para conversar. Eu não lembro exatamente qual é o assunto, mas eu acho que era alguma questão sobre a lotação da Câmara. Que, se eu não estiver enganado, mas não faz diferença, mas eu acho que a conversa era assim, a lotação é 130, eu estava dizendo, mas isso nunca houve. Eu queria documentos sobre isso. Eu acho que não é bem assim. Foi essa a conversa. Pode continuar, por favor, Marcos, aperta o play. Eu estou conversando com esse senhor, do lado, tomando a aguinha que eu dei, geladinha, a pessoa que diz que viu o malvadão aqui cometer uma coisa bizarra. Bizarra. Os senhores podem achar o que os senhores quiserem, mas todos os debates que eu tive aqui nesse plenário, desde o primeiro dia, ele foi firme, foram firmes. Mas eu nunca entrei no mérito de ofensa pessoal, de palavrão, de coisas desse tipo, porque isso não faz parte do meu jeito de ser. E sabe o que eu tenho a meu favor? Todo mundo que me conhece fala assim, Dinei, eu te conheço. Olha só eu conversando com ela. Conversando com ela. Tranquilamente. Tranquilamente. Ô Marcos, põe por favor o vídeo que eu mandei por último agora, eu não pus, é o 5. 5. Esse tempo eu vou pedir, viu, presidente? Tá, obrigado. Só esperar o técnico lá poder providenciar o vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês a reação de uma mulher quando é ofendida por um homem. Agora sim. Os senhores podem ver aqui o pastor Roberto embaixo, a hora que ele ofende a Ana Paula, ela levanta e começa a gritar com ele. Essa é a reação imediata de uma mulher ofendida. Aqui ela vira, eu lembro que eu perguntei o que aconteceu. Ela respondeu, ele falou, vai embora para casa, sua gorda, algo nesse sentido. Está no boletim de ocorrência e já está aberto aqui um procedimento, uma sindicância, sei lá que o nome da estranha. Para mim, no meu caso, eu tenho chamado de inquisição, perseguição, armação. Isso porque eu não cheguei nas provas da armação. E segundo a minha advogada, eu não devo chegar hoje, né? Ah, doutores. Antigamente a gente falava assim, que o peixe morre pela boca. Hoje o peixe morre pelo print. Ah, doutores. Senhores e senhoras. A hora que eu revelar... Mas vai ser depois, porque isso é um processo de perseguição, articulado, conduzido. Acusadores serão acusados. Olha aqui o tumulto que virou a reunião depois que essa senhora disse que foi ofendida por um vereador. Pode voltar, Marcos, por favor. Como pode essa senhora dizer que foi ofendida? Como? Eu vou ter que colocar o vídeo dela no momento que ela disse que foi ofendida. É engraçado uma mulher que diz ter sido chamada de vagabunda, doutora, segundo ela, né, ela foi chamada de vagabunda e fez assim, ó. E continuou arrumando cabelo. E entrou tranquilamente para a Câmara. Como? Como? Nós vamos mostrar.
Eu demorei para ter acesso a essas imagens, mas quando eu tive... Oh, meu Jesus amado. Espera aí que eu já vou mandar. Ô Pedro, vem aqui, por favor. Corre, corre. Manda pro Marcos, por favor, aquele vídeo. Arrumando o cabelinho, no momento da ofensa. Então agora eu quero passar ao que ela diz nesse documento. Que eu tenho minhas dúvidas se foi ela que escreveu, porque não foi ela que escreveu. Quem entregou, quer dizer, não foi ela que entregou. Quem entregou foi o advogado do sindicato, que chegou no carro do sindicato. Sabe-se lá orientado por quem? Ah, eu acho que eu sei. Mas não posso falar, Cacá. No momento certo eu vou falar. E vai ser lindo. Vai ser lindo. Vamos lá. Fatos que alega a pessoa que comete essa calúnia. Em primeiro momento, faço necessário expor que já relatei diversos apontamentos ao Sindserv sobre o desrespeito que sofri pelo vereador acima mencionado na Assembleia. Eu gostaria de saber em que momento que ela fez esse relato, porque no dia ela não fez. Vereador Paulo Tadeu, que orgulho ver o senhor nessa cadeira aí. Já brincaram comigo. Vereador. Ele é muito melhor que você. Eu falei, sem dúvida. Sem dúvida. Estou muito bem representado. O senhor consegue imaginar esse relato aparecer só depois? Coincidência, né? Ocorre, por sua vez, que a entidade sindical representou denúncia em desfavor do referido vereador, apontando fatos que transitam entre injúria e até mesmo em favorecimento de terceiros em razão da vereança. Que é a outra denúncia, né? Que vem, digamos assim, do mesmo grupo, quem sabe escrito pelo mesmo advogado, quem sabe protocolado com os mesmos interesses contra a mesma pessoa. Todavia, os fatos não foram relatados pela respeitada entidade, motivo pelo qual se faz necessária esta nova denúncia, em decorrência dos relatos a seguir. No dia de 20 de outubro de 2023, sexta-feira, momentos antes de ter início a reunião extraordinária da Câmara de Poços de Caldas, o denunciado, utilizando sua posição como vereador desta casa, incitou a população a invadir as dependências da Câmara, contrariando as ordens do presidente da casa, sob orientação do Corpo de Bombeiros, que havia limitado a entrada de servidores para a segurança de todos. Eu gostaria, presidente, eu não sei se teve alguma falha no sistema da Câmara, eu só gostaria de fazer um questionamento. Essa acusação que ela faz, ela apresenta alguma prova? Ou é só a denúncia? Apenas a denúncia? Então nós vamos ter que mudar um princípio do direito. O ônus da prova não cabe a quem acusa. O ônus da prova cabe à Câmara. Ela não apresentou prova? É assim que funciona? A abertura de uma cassação de um vereador. Não é uma coisa simples. Basta uma pessoa se sentir mal por estar sendo processada por calúnia e vai pagar. As duas vão pagar. Porque a mentira não se prova. 1000 vezes mentira. Mentira, mentira, mentira. E mentira não se prova. E aí a pessoa fica, talvez, incomodada com isso e fala, não, agora eu vou para cima. Num revanchismo? Eu posso não gostar do Dinei. Mas entre não gostar de um vereador e falar, ele não tem o direito de estar ali, quem me deu o direito de estar aqui foi a população. A minha postura aqui dentro é a postura que representa muita gente da sociedade. Muita gente. Assim, enfatizo o ocorrido que o referido vereador estimulou os trabalhadores forçassem sua entrada na sede da Câmara quando promoveu a desordem no local. Ela afirma. Mais uma vez eu pergunto, presidente, essa afirmação sobre promoção da desordem na localidade, ela veio acompanhada de alguma prova? Nada.
O denunciado, com seu comportamento, contrariou ordem expressa do presidente desta casa, além de ter colocado em risco a integridade física dos guardas municipais, dos servidores da casa e das pessoas que ele mesmo incitou a invadir o local, gerando grande confusão e pondo em risco a segurança das pessoas. Mais uma acusação sem prova. Se fosse uma denúncia para o Ministério Público, vamos ser honestos, os senhores acham que o MP aceitaria uma denúncia sem prova? Ou ele arquivaria? Pense comigo, de verdade. Mas tudo bem. Não se pode esquecer, conforme denúncia realizada pelo Sindicato dos Servidores, disponível no site da Câmara para acesso público, que o referido vereador estava distribuindo senhas para seus correligionários, burlando as regras da reunião, em claro abuso de poder e desrespeito a esta casa. Mentira, mentira, mentira! Mentira! Quem estava distribuindo senha nessa casa chama-se Jailton, servidor respeitado dessa casa. Para eu estar distribuindo senha, eu teria que estar mancomunado com o Jailton. Nós vamos colocar em xeque a idoneidade do Jailton? E aí eu tenho minha dúvida. O corregedor pediu um relato por escrito do Jailton. Eu não tive acesso. Não tive acesso. Eu quero saber o que o Jailton disse. E eu tenho certeza absoluta que ele não vai dizer que eu estava distribuindo senha, porque eu não estava. Não estava. Como assim distribuir senha? Onde que eu peguei senha? Onde? Eu tomei de alguém? Eu virei segurança da Câmara? Gente, vamos falar a verdade? Aconteceu de algumas pessoas aqui falar de Ney, eu estou passando mal, vou embora, o que eu faço com essa senha e tal? Você pode dar um encaminhamento para mim? Posso. Peguei uma, duas senhas, não sei. Entreguei na mão da Helena, falei, Helena, vê com o Jailton. A Helena foi, entregou na mão do Jailton. Eu não estava distribuindo senhas, eu devolvi senhas. Sabe o que aconteceu? Eu agora vou ser muito sincero, eu acho que houve um mal entendido. Porque tinha um grupinho aqui que era da chapa 1, eu chamei integrantes que compõem majoritariamente a outra chapa e falei, eu preciso conversar com vocês no meu gabinete para a gente traçar uma estratégia de mobilização hoje. Eu chego na porta da Câmara e anuncio, eu vou fazer uma reunião na minha sala com eles. Eu não tive nenhum impedimento de entrar. Eu confesso que na hora o pessoal ficou meio assim, pode, não pode, mas eu acho que prevaleceu o bom senso. É uma reunião. As câmeras desta casa mostram nós entrando, indo para lá, entrando na minha sala. Nós ficamos 7 minutos na sala e descemos. E as câmeras mostram todos saindo. Mentira! Mas sabe onde que eu acho que houve mal entendido? Porque como eu cheguei com as pessoas, parei na porta e entrei, algumas pessoas falaram, está furando fila. Uai, para as pessoas entrar tem que ter senha. Então, subentenderam uma coisa e acusaram sem fundamento. Sem fundamento. Talvez a motivação disso é porque ali o que estava em conflito não era uma organização de entrada na Câmara. O conflito estabelecido ali eram sobre grupos de movimento sindical. É isso que aconteceu. E ela segue na denúncia. Não se pode... O decoro parlamentar envolve um conjunto de comportamentos éticos que devem ser seguidos pelos parlamentares no exercício de suas funções. Tais comportamentos envolvem a boa conduta, a dignidade, a honestidade. Honestidade ninguém pode falar de mim. A transparência, mais transparente que eu, divulgo tudo que acontece nessa Câmara e às vezes até incomoda alguém. E a urbanidade no trato com colegas, imprensa e sociedade como um todo. A quebra de decoro parlamentar, inclusive, causa prevista na Constituição Federal para a perda de mandato eletivo. Diante da importância da observação do decoro parlamentar, fica evidente a gravidade da conduta. Quer dizer, ela está pedindo para caçar um vereador porque, supostamente, ele estava distribuindo senha. Esse é um dos elementos de acusação. Gente, se isso prospera por si só... Ah, você quer para mim.
Bom, a resolução da Câmara fala: institui o Código de Ética, decoro parlamentar dos vereadores, prevê de forma expressa, precisamente, no artigo tal, inciso tal, papapá, comportar-se dentro e fora da Câmara por atos e palavras de forma atentatória à dignidade e às responsabilidades da função pública e ao decoro parlamentar de forma nociva à imagem da atividade política e ao respeito e estima do povo pelos seus representantes. Nossa, o povo vai perder estima pela Câmara porque um vereador teria distribuído senha? O que é mentira? E olha como que segue a denúncia mentirosa. É patente que a atitude do denunciado se enquadra nas normativas descritas acima, uma vez que seu comportamento revela verdadeiro atentado às suas responsabilidades na função que exerce e ao decoro parlamentar, além de incitar o desrespeito do povo para com seus pares legitimamente eleitos. Como? Como? Eu incitei a população contra os meus pares? O mais próximo disso, gente, aí não tem como apagar e é verdade, foi quando eu cobrei dos meus colegas um posicionamento. Mas isso não é falta de respeito, isso não é incitar a população contra ninguém, é pedir um esclarecimento. Pode incomodar, mas faz parte do jogo político. Importante mencionar que a quebra de decoro parlamentar compromete a imagem do Poder Legislativo. Nossa Senhora, eu achei que o que comprometeria a imagem do Poder Legislativo seria descobrir que dentro da Câmara existe uma armação. Aí sim, estou concluindo, presidente. Diante do apresentado de maneira inequívoca, a evidente falta parlamentar do vereador Dinei, sendo necessária a devida responsabilização. Assim, solicito à senhoria que sejam tomadas as medidas cabíveis para apuração, ouvidas as testemunhas, se necessário, comprovada a quebra de decoro parlamentar com fulcro, não sei de onde. Certo da recepção do pedido, mas tem uma parte aqui que eu pulei, eu preciso achar. Tais fatos podem ser comprovados por meio de imagens de vídeo e áudio captadas por um desconhecido. Salvo engano, não é desconhecido. Eu acho que essas imagens aqui foram imagens captadas pelo assessor do Marcelo Heitor. Foi o senhor que filmou aquelas imagens que foram parar na TV Plan? O senhor pode responder? Tá, não, eu pensei que podia. Questão de ordem, eu pensei que podia. Ele se negou a responder, mas eu acho que sim. A gente vai confirmar, porque a imagem dali mostra. Eu tenho essa imagem. Que foram difundidas de forma ampla nas redes sociais, pela entrevista do Guarda Civil Municipal, que não é guarda, a emissora TV Plan, pelas imagens de vídeo de câmeras internas dessa casa, que ela não apresenta. E aí eu pergunto, se ela utiliza referência às imagens internas, quem teve acesso a essas imagens, além do vereador que fala e do corregedor que já estava encaminhando isso? Que, aliás, já fez juízo de valor no próprio dia, já fez uma publicação na rede social, já dando quase que uma sentença. Tem gente que posta as coisas, depois arrepende e apaga, mas o print é tão rápido. Mas tudo bem. E ela fala das câmeras que ela já solicitou. Então ela diz o seguinte, pode ser comprovado por algo que eu ainda não tenho, mas eu pedi e logo eu vou ter. Eu gostaria de saber, essas imagens que ela solicitou já foram entregues para ela? Presidente. Vereador, posso confirmar com a assessoria de informática e te retorno. Tá, por favor. E eu gostaria de saber se ela solicitou, qual foi a data e se foi entregue para ela. Sim, pode deixar. Porque ela está usando como elemento de prova algo que ela não tem. Olha quanto erro, quanto vício. Além de diversas testemunhas que presenciaram tais fatos. Pastor Wilson, ela fala várias testemunhas, mas sabe quantas que ela cita? Nenhuma. Nenhuma. Tinha 1.100 pessoas aqui. Nenhuma. Não se pode esquecer, conforme denúncia realizada pelo sindicato, disponível no site da Câmara para acesso público, de que o vereador estava distribuindo senhas para seus correligionários, burlando regras. Essa denúncia, é tanta denúncia que eu não sei se é essa, se é a outra, vem do mesmo grupo, fala assim que anexo tem uma imagem dizendo que o vereador não estava, que o vereador estava exaltado. Não tem esse vídeo no site da Câmara. Como que eu vou apresentar uma defesa baseado
num elemento que é colocado como anexo da denúncia e eu não tenho acesso a esse vídeo. É correto? É assim que a gente se defende, sem ter acesso a tudo? É uma denúncia vazia, revanchista, formulada primeiro pelo sindicato, depois por uma dirigente do sindicato, entregue pelo advogado do sindicato, que chegou no carro do sindicato, depois de eu processar essa pessoa por calúnia. E os senhores, pelas imagens, os senhores viram. Tranquilamente, entrou aqui, a testemunha pegou a aguinha, conversamos. E eu mostrei a imagem da confusão da pessoa que se diz ofendida, Ana Paula, para mostrar a diferença. A diferença. E olha que a Ana Paula não estava aqui como dirigente sindical, acompanhada de 3 advogados. Eu acho, para concluir mesmo agora, presidente, que uma coisa é eu não gostar de um vereador de oposição, que veste uma camiseta de movimento social, que é de esquerda, que tem um modo de trabalho através da publicidade, que tem a coragem de assumir uma relatoria. Eu vou relembrar aqui, quando foi criada a CPI da saúde, eu virei relator porque o sentimento dessa casa era de medo. É ou não é, Silvio? As conversas, pelo amor de Deus, eu não quero entrar nisso não, isso aí dá morte. Não, eu escutei isso. Você não escutou, Tiago? E aí, a partir do momento que a gente vai para cima, identifica e dá nome ao que aconteceu, porque a empresa apresentou um relatório técnico. A interpretação é minha, por isso que eu tenho imunidade parlamentar, para eu ter o direito de opinião. A justiça que julga se eu estou certo ou errado. E está lá no relatório, salvo o melhor juízo. Aí, a partir disso, começa uma perseguição. Primeiro vem a denúncia do ex-assessor do Claudinei. Depois vem um outro fazendo denúncia de um caso que ele chama de homofobia de 1 ano atrás. Mas resgataram agora porque precisa fazer uma escadinha para tirar o Dinei. Depois vem a denúncia do sindicato fazendo calúnia. Aí, não contente, vem a denúncia, digamos, também do sindicato. Vamos parar. Ô, gente. No momento de disputa eleitoral, uma denúncia sem provas, sem me garantir acesso ao material que diz que sustenta a acusação. Eu não tive acesso a esse material. E está aqui para ser votado se o vereador vai ser cassado. Eu queria pedir para os senhores não vão votar se os senhores gostam de mim. Não é isso. Os senhores não vão votar em referência a algum debate que nós tivemos aqui. Os senhores não vão votar em referência a posicionamentos ideológicos. Os senhores vão votar se um vereador acusado sem prova, sem argumento, sem testemunha, sem vídeo, sem gravação, se ele deve passar por um processo de cassação. Justamente o único vereador de oposição, com todo respeito, o Silvio se diz independente, o Tiago se diz independente, a Luzia, o Lucas, mas o único. A lei é maior do que o procedimento que está sendo colocado aqui. Gostaria que os senhores pensassem muito bem. Muito bem. Porque o que eu tenho, e graças à orientação da minha quase cuidadora, advogada Maria Cláudia, eu não vou mostrar agora. Mas eu vou mostrar nos tribunais essa armação, eu vou dar o nome de quem está fazendo isso, e eu vou fazer igual o Dallagnol. Só que o Dallagnol, ele fez acusação baseada em convicção. Eu vou fazer baseado em provas. Tenho provas e eu vou mostrar essa armação. E quem vai ficar com a cara queimada é quem vai passar, aí sim, por um processo de cassação, por arquitetar uma mentira dessa. Eu não ofendi aquela servidora. Eu não ofendi. Eu não nego nada do que eu faço. Eu sou responsável pelo que eu faço. Se eu faço uma besteira, eu peço desculpa. Porque todo mundo erra, mas eu jamais diria para uma mulher que ela é vagabunda. Jamais!
O Marcelo Heitor, que se adiantou, Vereador. para fazer juízo... Vou concluir, presidente. Para fazer juízo de valor, que está incomodado com a minha fala, visível isso? Está assim. Que está incomodado com a minha fala? O Marcelo Heitor... não vou falar não, eu vou falar no tribunal. Mas é importante que todos saibam, eu tenho as provas e eu gostaria que todos aqui agissem de forma ética. Ética. Não vale tudo na vida. Porque se esse procedimento for ter andamento, é nos tribunais que eu vou provar tudo isso. Não gostem de mim, não gostem da minha posição, não concordem com o meu voto, não concordem com o meu jeito de trabalhar e da publicidade para o trabalho, mas não misturem as coisas. Não misturem as coisas. Obrigado.